No último episódio de Dá-lhe Gás. Vim de propósito de Perth, na Austrália, só para estar aqui esta manhã. Gosto de pensar que isso enfatiza quão importante isto é para nós e porque é que, embora seja uma fase relativamente precoce neste processo, queríamos fazer isto. Garantidamente, algumas das minhas relativas preocupações estão, eu diria, pelo menos mais acauteladas, porque me quer parecer que há aqui um compromisso da empresa de ir pelo não fracking. Talvez a única novidade é que o próprio promotor assume que vai fazer estudos de impacto ambiental, ou seja, uma avaliação específica, em princípio para cada furo das concessões. Não vai ser tão fácil como nós pensamos. A nossa posição é muito clara e temos assumido solidariamente uns com os outros. É certo que somos uns mais afetados que outros, mas tem sido sempre muito clara, frontalmente contra. Meus senhores, tenho uma pergunta para vos fazer. Onde é que vai ser aqui na Majuca feito um furo de gás? Furo de gás. É um pau de dois bicos. Porquê? Porque pelo ruído que anda aí de outros lados, isto pode ser bom ou pode ser muito mau, não sei. E para mim ninguém sabe porque não está feito. Sinceramente aquilo no treino era meu. Era seu? Era meu, treino era meu. Afinal... Treino era meu. Era relacionado com gás, não me disseram que faziam furo de gás, não me disseram nada. não sabia que era um bom furo. Não me disseram que banham furo de gás, me disseram que era relacionado com o gás. No último episódio ficámos a conhecer melhor a Australis. Como começou, quem são os seus quadros em Portugal e no estrangeiro. A 31 de outubro passado, a petrolífera australiana tornou públicas as suas intenções. Queria fazer 2 furos, um em Aljubarrota, no concelho de Alcobaça, e outro na Bajoca, no concelho de Leiria. Anunciou também que já tinha dado os primeiros passos para avançar com os estudos de impacto ambiental para cada um desses sítios. Mas até à data, quase ninguém na Bajoca sabia de tal plano. A não ser o antigo dono que vendeu o terreno, onde a empresa quer esburacar, e que nem sabia bem o que iriam fazer no seu antigo pedaço de terra. Se ainda não ouviste os 2 primeiros episódios desta série, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Na Bajoca, em Leiria, as pessoas não sabiam que aí vinha a indústria do gás. As suas casas, locais de trabalho, os cafés e restaurantes onde comem, as igrejas onde rezam, os campos que cultivam, toda esta área foi concessionada, sem que se soubesse de nada. Os 2.510 km² de direitos de exploração do subsolo nacional que o governo vendeu em 2015 dividem-se por 18 concelhos, onde moram cerca de 825 mil pessoas. Mas nesta ampla área do centro-oeste nacional, há terras onde a indústria petrolífera não é estranha. Em Aljubarrota, por exemplo, há mais de 20 anos que várias empresas já tinham furado e feito campanhas geossísmicas. Já tinham entrado no imaginário da população. Eu também só descobri o furo mesmo em cima. E foi o que fez mexer, foi ser daqui, estar ligado a movimentos sociais e ambientalistas e perceber que em Portugal as empresas estavam cá desde 1800, mas forte, começaram há 20 anos, 30, e não havia nenhum grupo ambientalista, não havia ninguém a acompanhar, não havia nenhum relatório, não havia ninguém fazer perguntas. Eu pensei como é que é possível estar aqui há 20 anos. Apresento-vos uma voz que vão ouvir várias vezes ao longo deste episódio. O meu nome é João Vinagre. Eu vivo nas Caldas, nascido, e vivo cá ainda. Portanto, cresci na Zona Oeste. E em 2012... Em 2012, João percebeu que andavam a montar uma torre para furar mesmo ao lado do mosteiro de Alcobaça. E aí é que eles descobriram a coluna de gás que leva a que haja empresas ainda interessadas em investir. E isso fê-lo passar os últimos anos a investigar tudo o que podia sobre as indústrias petrolíferas no mundo e cá dentro. Criou um blog chamado Gás Natural Não, gasnaturalnão.wordpress.com, onde coloca notícias, pesquisas, vídeos, divulga eventos e campanhas, explora estudos, teses de mestrado e doutoramento, escreve reflexões, análises críticas, teorias, umas mais certas e factuais que outras, é preciso dizer. Um verdadeiro repositório sobre o tema. Vinagre é um homem de muitas causas. Lê, estuda, investiga. Foi a primeira pessoa com quem falei para fazer esta série. Passámos mais de 3 horas à conversa. Eu não sou técnico, mas eu acompanho isto há 6 anos. E não acompanho em Portugal. Durante muitos anos tive que acompanhar o que se passava nos Estados Unidos, na Austrália, na Polónia. No início, a sua atenção virou-se para fora de Portugal. E a sua preocupação estava nas explorações não convencionais de petróleo e de gás, como as areias bituminosas ou o gás de xisto.
Nos furos tradicionais, como se caricatura nos filmes ou nos desenhos animados, faz-se um furo num reservatório de petróleo ou gás e ele vem à superfície. Nas explorações não convencionais, os hidrocarbonetos não se juntam em grandes bolsas homogéneas debaixo da terra. Podem estar misturados com e entre vários tipos de rochas, areias, lamas, de forma fragmentada. O que a tornou não convencional, e o nome foi dado pelas empresas, foi isso. Foi o tipo de investimento que tinhas que dar para estudar tecnologias novas, materiais novos, que tornassem economicamente viável. João esteve envolvido numa campanha internacional que lutava contra a extração de areias bituminosas, que são uma mistura de areia, barro, água e betume, e a sua exportação para a Europa. Esta é uma das formas mais poluentes e destrutivas de explorar petróleo e que usa mais energia para o transformar. Tem o seu epicentro na província de Alberta, no Canadá, e é um gigantesco depósito de hidrocarbonetos onde se montou um dos mais impressionantes projetos industriais da humanidade. Em 2015, um grupo com mais de 100 cientistas norte-americanos e canadianos assinou uma carta pedindo uma moratória à extração deste tipo de matéria-prima, pelos efeitos que provoca na paisagem, na contaminação de águas e poluição do ar e pelos impactos nas comunidades. O Canadá é o terceiro país do mundo em reservas de petróleo, atrás da Arábia Saudita e da Venezuela, onde também há explorações de areias deste tipo, na região de Orinoco. O ativista começou também a olhar para outro tipo de explorações. Disseram, como é que é? Queres apresentar uma cena sobre o fracking? Vamos ali um espaço e tu... E ele lá foi, falar de mais uma técnica não convencional, chamada fraturação hidráulica ou fracking, em inglês. Consiste num furo vertical que já debaixo da terra faz um desvio, tornando-se horizontal, como se fosse um L. Isto permite esburacar uma secção muito mais longa do subsolo. Depois, é injetada a alta pressão uma mistura de milhares de litros de água, areia e centenas de produtos químicos, de modo a arrebentar a rocha e soltar o gás ou óleo aí aprisionado. Essa mistura volta à superfície, os hidrocarbonetos são aproveitados e o que sobra de água, químicos e lamas é colocado em lagoas a céu aberto, muitas vezes abandonadas sem tratamento ou despejadas em lixeiras, provocando a contaminação de linhas de água ou aquíferos subterrâneos, como demonstra um estudo da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, publicado em 2016. É por causa destas consequências que João Vinagre não quer cá o fracking. Ele acha que é bem possível que a Australis recorra a esta técnica para furar em Barroto na Bajoca. Não tirou esta conclusão do nada. Na verdade, parece até ter bastante lógica. Por 3 razões. Ora, acompanhem. Primeira razão. Em todos os documentos submetidos ao longo do processo de avaliação ambiental, explicámos o que isto era no último episódio, a empresa descreve os furos como perfurações verticais que depois fazem um desvio horizontal, a forma mais comum de extração de fracking. Segunda razão. Os contratos de concessão Batalha e Pombal, é sempre destas áreas que falamos, são na prática tirados a papel químico um do outro. Só muda o nome e as coordenadas da zona vendida. E nestes está escrito, nos números 3, 4 e 5 do artigo 2º, que a concessionária, a Australis, e cito, deverá respeitar todas as leis em vigor durante a vigência do contrato de concessão, em particular a que respeitar a utilização de técnicas de fraturação hidráulica. Diz-se ainda que para poder utilizar esta técnica tem de ser pedida autorização prévia à tutela, a qual só poderá ser recusada com fundamento na lei. E ainda que se a tutela, portanto o Ministro ou Secretário de Estado com a pasta de Energia, não responder ao pedido no prazo de 30 dias, e cito, considerar-se-á o mesmo pedido como aprovado. Terceira razão. Para além de Portugal, onde ainda não fez nenhum furo, a única outra geografia onde a Australis opera é nos Estados Unidos da América. Até ao final de 2018, era a principal titular de direitos de superfície na área central de produção da Tuscaloosa Marine Shale, TMS, uma bacia sedimentar entre os estados do Louisiana e do Mississippi, onde a petrolífera explorava 59 poços de petróleo. Mas tem uma área tão grande que no seu relatório anual de 2018 estimava poder abrir cerca de 410 poços nos próximos anos. E em todos eles... We used fracking in the US, yes. Okay. That is the start of a fracking operation. It is a tool in the toolbox. As palavras são de Ian Lusted, presidente do Conselho Executivo da Australis, quando foi a Leiria, em outubro passado, apresentar os planos da companhia aos autarcas ambientalistas e jornalistas. O fracking é uma ferramenta na caixa de ferramentas, e pelos vistos é uma ferramenta que se usa apenas nos Estados Unidos da América, não em Portugal. Resumindo, nos contratos assinados entre a Australis e o Estado português, a técnica de fraturação hidráulica não está proibida e diz-se que pode ser usada desde que autorizada pelo Governo. O tipo de furo que se vai fazer, vertical e depois horizontal, é semelhante aos que se fazem num furo de fracking. E, finalmente, fora de Portugal, no único local onde tem operações nos Estados Unidos da América, a Australis utiliza fracking para explorar petróleo.
O que a empresa diz e repete em todas as declarações públicas, comunicados de imprensa e entrevistas não deixa margem para outras interpretações. Em Portugal, não vai usar a fraturação hidráulica. Os furos são convencionais, tão normais como qualquer outro furo, como um furo para captação de água, por exemplo. Será que alguém em Alves Barroto ou na Bajoca acredita nisto? Que já ouviu falar em fracking ou fraturação hidráulica? Que percebe o que isto quer dizer? E de que forma reagiram as populações quando a petrolífera lhes foi apresentar o seu projeto, cara a cara? Será que vão deixar os furos acontecer? A Padeira da Bajoca é o terceiro episódio da série Dá-lhe Gás. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Não é só João Vinagre a andar desconfiado. A maioria dos ambientalistas e ativistas anti-gases estão também. Terão as suas desconfianças razão de ser? Fazendo fé em toda a informação submetida pela empresa em documentos oficiais, não. Não há razões factuais para acreditar que haverá fracking em Alves Barrota ou na Bajoca. Mas a verdade é que acreditar na palavra de empresas petrolíferas é o mesmo que acreditar na palavra das tabaqueiras, antes de serem obrigadas a colocar nos maços de cigarros a frase fumar mata. Durante décadas, as empresas de fumo negaram que o tabaco causasse danos à saúde ou sequer provocasse cancro. Faziam publicidade prometendo maravilhas e gastaram milhões a promover a desconfiança sobre as consequências negativas dos seus produtos, num conluio de desinformação que ficou conhecido como a Operação Berkshire. Na indústria petrolífera, passa-se mais ou menos o mesmo. Há mais de 50 anos que as empresas de petróleo dos Estados Unidos da América têm conhecimento das consequências danosas que a queima de combustíveis fósseis traria ao sistema climático. E sabe-se hoje que nos anos 80, gigantes como a Exxon e a Shell tinham relatórios internos secretos que já indicavam de forma muito clara os danos que os seus produtos causavam no ambiente e no aquecimento do planeta. Não há evidências de que a Austrália tenha este tipo de práticas, mas até ir explicar às populações, tintim por tintim, o que queria fazer, a desconfiança instalou-se. Sobretudo na Bajoca. Lá iremos mais à frente. Porque em Alves Barrota a coisa parece tranquila, como lembra o João Vinagre. Aqui em Alcobaça fizemos uma ação que foi distribuir flyers, aproveitámos a Feira Medieval de Alves Barrota e tentámos incentivar um bocado as mulheres de Alves Barrota, mas pronto, foi engraçado. E a conversa mais que tivemos lá num café foi logo um rapaz a dizer que mas é mau porquê? Eu tenho ali um terreno, eles pagam não sei quanto por ele, porque é que é mau? Ali o outro senhor alugou um terreno, não sei, um ano, recebia 3.000 euros por mês. É mau porquê? O impacto que a indústria petrolífera deixou na área não foi nada negativo. Isso é um problema que ativista, ou pessoa ativa, ou pessoa local vai ter uma grande dificuldade em dar a volta. E o que é que se responde a esses argumentos? Não sei. Não é fácil. Não só andou ele e outros ativistas da campanha vestidos de padeiras de Alves Barrota, na Feira Medieval, em agosto de 2018, como organizaram também sessões de esclarecimento e debate. José Lourenço Severino, o presidente da Junta de Alves Barrota, esteve numa delas, realizada em Alcobaça. As pessoas não estão motivadas, as pessoas querem que os outros trabalhem para eles, sabes? Mas acha que não os preocupa? Mesmo a questão das águas ou dos impactos? As pessoas que, portanto, tudo o que é formado, tudo tem conhecimentos reais, preocupa. Os outros ninguém saber. Fizeram uma reunião em Alcobaça, anunciaram na rádio e tudo. Apareceram lá, no máximo 20. Mas lá os Barrotas só tive eu e mais dois. João Vinagre percebe bem as dificuldades de lutar contra empresas tão poderosas. Eles estão aqui há 20 anos, hein? E quando a gente está aqui há 2 anos a falar com as pessoas, as petrolíferas têm 20 anos de trabalho com a população ali. E então... Nas 1001 vidas que já teve, nas muitas causas em que já militou, da libertação animal à luta contra a construção das barragens do Sabor e de Fostua, Vinagre sabe que não há receitas que se apliquem de igual modo em cada terra. Cada comunidade é uma comunidade. E muitas vezes a palavra ambientalista é um mau cartão de visita. Foi o que aconteceu nesse café. O pessoal começou a falar em alterações climáticas, em economia e acabou-se. Tu não podes chegar a uma população do meio do nada e começares a falar. Tens que os fazer perceber que aquilo que os filhos já não se interessam e que eles usaram a vida toda vai-se perder. E que as gerações futuras podem vir a precisar disso, que é a água, a terra
e o convívio entre eles e entre ajuda, porque que é o que acontece nas aldeias. Tu chegas lá, vivem lá idosos, não vivem lá pessoas novas. As pessoas novas que vivem lá, às vezes são investidores de agricultura. Só que como é que tu vais dizer a um agricultor: você não pode deixar as petrolíferas ir para aqui, porque senão, mas como é que achas que eu exporto a minha fruta? Como é que achas que o meu trator funciona? Se vocês param com o petróleo, como é que a gente vai ganhar dinheiro para a família comer? Portanto, isso eram as respostas das pessoas? São respostas comuns. É uma resposta que existe em qualquer comércio que tu vais tentar fechar. Ou seja, até comunidades que vendem drogas é o que respondem. Como é que eu vou ganhar dinheiro para a minha família? Não é? É o que te dá dinheiro. E isso sempre tem sido um dos problemas do movimento ambientalista em Portugal, ao tentar introduzir leis de proteção, seja lá onde for. Não é? Tu vai ter os caçadores que não gostam de ambientalistas, os agricultores que não gostam de ambientalistas. Eu trabalho no campo. Eu todos os dias tenho que lidar com pessoas, todos os dias eles sabem o que é que eu defendo. E é isso, tu não consegues falar de... Temos que acabar com o petróleo. Eu já tive contato com todas as barragens em trás dos montes. E o que existe muito nas aldeias e nos pequenos povos é a ideia má dos ambientalistas. E dos de esquerda ou de direita, não interessa, mas a partir do momento em que eles te identificam ou que o teu vocabulário tem a ver com salvação do planeta, uma melhor política, já perdes as pessoas. Talvez o tom de gozo com que foram ditas as palavras seguintes seja disso um bom exemplo. Sr. José Carvalho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Laus Barrota, e tenho a dizer o seguinte: se o estudo de impacto ambiental for favorável, que avance a exploração de gás, porque nós aqui na Santa Casa há anos que precisamos de gás natural, que ainda não puseram. Avancem com isso. Foi a última intervenção numa longa reunião de quase 3 horas. A 28 de janeiro deste ano, a Australis fez a sua primeira apresentação pública destinada ao povo de Elos Barrota. Pelas 20h30, no salão da Junta de Freguesia, estava tudo a postos. Colunas, projetor, aquecedor ligado, porque a noite estava fria, 50 cadeiras perfeitamente alinhadas, à espera de agentes. Cá fora, uns minutos antes da entrada, fumavam-se os últimos cigarros. A sala encheu totalmente. O Presidente da Junta, José Lourenço Severino, fez as honras da casa. Quem tiver dúvidas, deve fazer hoje. Por isso estamos aqui. Obrigado a todos. Obrigada, Sr. Presidente. E vamos dar início então à sessão propriamente dita. Antes disso, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Helena Silva. Eu vou ser a moderadora desta sessão. Passo então a apresentar a mesa. Na mesa estavam sentadas caras já nossas conhecidas, que apresentámos no último episódio. Vasco Taborda, o representante legal da Australis em Portugal, Rui Machado, supervisor de campo, Paula Gonzalez, da ERM, a consultora ambiental que vai coordenar os estudos de impacto ambiental, e o diretor-geral da Australis, Aliane Lasset, que nos vai ajudar a conhecer melhor a empresa e o seu trabalho. Vai também esclarecer-nos sobre o trabalho que a empresa pretende realizar em Portugal, a fase em que está este processo, os timings de trabalho da empresa e, mais importante, a forma como pretende realizar estas prospecções. Muito se tem dito nos últimos tempos sobre este trabalho. Vamos tentar que esta intervenção seja o mais esclarecedora possível. A alusão ao muito que se tem dito nos últimos tempos sobre este trabalho ia direitinho aos ambientalistas, por dizerem, e muitos hoje ainda dizem, que vai haver fracking em Elos Barrota e na Bajoca, e por não acreditarem que esta técnica não seja utilizada. Na sessão desta noite, em cima das cadeiras, havia um panfleto da empresa a explicar o que queria fazer. No verso lia-se: a Australis não está a planear estimular estes poços através de fraturação hidráulica. Serão utilizadas técnicas convencionais. A empresa não solicitou nenhum tipo de aprovação para técnicas de fraturação hidráulica ou fracking. Mas por que raios está esta referência nos contratos? Em outubro, quando a Australis fez a primeira reunião só para autarcas, ativistas e comunicação social em Leiria, no Hotel Aerosol, quis esclarecer este assunto. Vasco Taborda, o advogado da empresa, foi quem me elucidou. Eu tratei dos contratos na altura e foi uma imposição do Ministro do Ambiente de então. Quando diz o Ministério, estamos a falar na altura do Ministério do Ambiente e da Energia, a Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis, que foi a entidade que assinou o contrato, o Dr. Paulo Carmona, foi a entidade nacional ou foi o Ministério? São duas entidades diferentes.
Esta necessidade de querer o fracking lá, portanto, é uma imposição do Ministério do Ambiente à altura. Foi transmitido na altura. E foi mesmo uma imposição de Jorge Moreira da Silva, Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que hoje é Diretor-Geral de Desenvolvimento e Cooperação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE. Contactei-o, tentei um encontro pessoal, mas só foi possível falar por e-mail. Escreveu-me e cito: recordo-me de ter exigido que a NMC incluísse nos contratos que iria assinar uma disposição que obrigasse os projetos que recorressem a fracking a realizar avaliação de impacto ambiental logo nas fases de mapeamento e prospecção e não apenas antes da exploração. Isto é, esta norma contratual é mais exigente do que aquilo que a legislação estabelecia e colocou Portugal como o país europeu com os contratos com as regras mais apertadas para a realização de fracking. Felizmente. Fim de citação. Moreira da Silva não é uma pessoa qualquer no que às políticas de ambiente e às alterações climáticas diz respeito. É formado em Engenharia Eletrotécnica, área de energia e um valioso quadro do PSD. Foi presidente da JSD e vice-presidente do PSD. Entre 99 e 2003 foi deputado ao Parlamento Europeu e nessa qualidade foi relator, negociador e autor da diretiva que estabeleceu o Sistema Europeu de Comércio de Emissões de Gases de Efeito de Estufa, aprovada em 2013. Entre 2006 e 2009, foi consultor do Presidente da República nas áreas da ciência, ambiente e energia, do Banco Europeu de Investimento e da Comissão Europeia na área da biodiversidade e das alterações climáticas. Em 2011, fundou o think tank Plataforma para o Crescimento Sustentável, composto por uma maioria de ex-dirigentes e simpatizantes do PSD, tendo sido o presidente da direção entre 2011 e 2013 e novamente a partir de 2015, até ir para a OCDE. Entre 2009 e 2012 foi diretor da área de Economia da Energia e das Alterações Climáticas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em Nova Iorque. Este Moreira da Silva, conselheiro e especialista internacional, é o mesmo Moreira da Silva ministro que permitiu que se fizessem as concessões de Batalha e Pombal. Mas na questão do fracking, quem operacionalizou as coisas foi o seu secretário de Estado, como me escreveu no e-mail, e cito: confesso que não domino todos os detalhes, dado que o tema da geologia estava delegado no secretário de Estado da Energia, Artur Trindade. Talvez valha a pena contactá-lo. Fim de citação. Assim fiz, mas não consegui nenhuma resposta. Trindade foi nomeado secretário de Estado da Energia do governo de Passos Coelho depois da saída de Henrique Gomes, quando este governante queria cortar as rendas excessivas no setor elétrico, pagas à EDP. Hoje, Artur Trindade é presidente do Conselho de Administração do OMIP, o operador português do mercado ibérico de eletricidade. A Direção-Geral da Energia e Geologia informou-me de que, e cito, por despacho do Sr. Secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, 28 de novembro de 2014, foi determinado que deveria ficar claro que a concessionária deveria cumprir com a regulamentação que viesse a ser criada para a produção não convencional, em particular a fraturação hidráulica. Fim de citação. Ainda assim, a verdade é que o fracking não está proibido em Portugal, nem na Europa, genericamente. Foi banido apenas em França, Alemanha, Bulgária e Irlanda. Esta maneira de extrair petróleo e gás tem graves consequências ambientais por causa da enorme quantidade de água que utiliza, pela contaminação de lençóis freáticos e pelos sismos que pode induzir e provocar. Voltemos à apresentação da Australis. Era uma sala a abarrotar. Mais lugares houvesse, mais se ocupavam. Solenemente frequentada, estava lá todo o executivo da junta, estava lá toda a variação da Câmara de Alcobaça. Estava também a comunicação social. Estavam os ativistas anti-exploração de gás, os principais críticos neste encontro. Durante mais de 2 horas, Ian Lusted, presidente do Conselho de Administração da Australis, falou. Explicou, detalhe a detalhe, técnica a técnica, o que ia ser feito. De forma clara e sem vacilar. Dizia 1 ou 2 frases em inglês e as 2 tradutoras revezavam-se a traduzir para português. Quase 3 horas de explicações. E o que é que a empresa vai fazer aqui, em Aljubarrota, a umas centenas de metros da casa de Maria Celeste, que conhecemos no episódio 1? Vai ocupar uma área de 7.500 metros quadrados para realizar um furo com uma profundidade total de 3.200 metros. Depois de chegar tão fundo, a sonda sobe e a partir de 2.130 metros desvia-se horizontalmente, fazendo um L, e estica-se até aos 700 metros. Mas até isto acontecer há muito trabalho anterior. O projeto tem 3 fases. Na primeira, fazem-se os trabalhos de preparação, construção e instalação do estaleiro e das infraestruturas associadas. Nivela-se e compacta-se o terreno para aguentar o peso da maquinaria. Cobre-se o solo com uma manta geotêxtil e pó de pedra, para que a terra não seja contaminada. Ou se usa água da rede, ou pode ter de se fazer um furo de água artesiano para alimentar todo o complexo, embora já haja um no local. Na etapa 2,
O processo é mais complexo, porque começam as sondagens, que duram entre 90 e 120 dias. Nestes meses vai-se tentar chegar às profundidades definidas. Esta fase faz-se passo a passo em etapas de perfuração, entubamento e revestimento e cimentação. Começa-se por furar até uma profundidade de cerca de 230 metros, com uma broca de diâmetro maior. Depois é descido um tubo que é cimentado à volta. Supostamente isto garante que os aquíferos subterrâneos até essa profundidade não são contaminados. O processo continua, de fora para dentro, como se fosse uma boneca russa, uma matriosca. Volta-se a perfurar, até uma maior profundidade, já dentro da secção mais larga e isolada, mas desta vez com uma nova broca de diâmetro mais pequeno. Instala-se uma nova tubagem, ela volta a ser cimentada, vai-se mais fundo e assim sucessivamente até chegar aos 3.200 metros. Segundo a Australis, haverá 7 camadas de proteção entre o veio do gás e o subsolo. Uma vez feito o furo, começam os testes iniciais. Durante uma semana, deixa-se subir o que está nas profundezas. Separa-se a superfície num sistema fechado de atmosfera controlada. As lamas, os óleos e a água vão para um lado e o gás para o outro. E sobe torre acima, para ser queimado, numa técnica conhecida como flaring, ou queima da tocha em português, cuja finalidade é manter o poço de gás em segurança a uma pressão constante e também testar a qualidade do gás. Se esses testes iniciais correrem bem, começa uma fase de testes de longo prazo, por um período estimado de 6 meses. Se não se chegar aqui, sela-se o furo com vários tampões de betão, desmonta-se tudo, faz-se a recuperação paisagística e abandona-se o local. Tudo isto foi muito explicado, com todos os detalhes e jargões específicos da área. Isso já é difícil de entender em português, quando até as tradutoras se atrapalhavam a traduzir os termos técnicos, imaginem ouvir isto em inglês. Que a Australis percebe do assunto não há dúvidas, mas o povo de Ilhas Barrota tem outras questões. If this was on your doorstep, how would you feel? A pergunta é se isto estivesse a ser proposto para a porta da sua casa, como está a ser proposto para a porta da nossa casa, como é que iria reagir? A questão é de Cláudia Cordeiro, professora, residente em Ilhas Barrota há 21 anos. Preocupa-se que este projeto venha pôr em causa o seu cantinho, o local tranquilo que escolheu para viver e envelhecer. Preocupa o barulho, o aumento do trânsito com a circulação de caminhões, os impactos ambientais numa região já pejada de pedreiras, onde a indústria extrativa prolifera. Fez questão de se dirigir a Ian Lusted em inglês, mas a tradutora da sessão teve de passar para português as suas palavras, como a vimos acima. E teve também de traduzir a resposta do chefe da Australis, para que toda a gente a entendesse. Compreendo, por um lado, muito bem quais são os riscos, mas também compreendo que vocês não têm o meu conhecimento e, portanto, a vossa percepção dos riscos é completamente diferente da minha. Ian Lusted falou dos seus mais de 30 anos de experiência na indústria petrolífera e no facto de já ter vivido com a família mesmo ao lado de locais de produção de gás, como quando morou no Brunei, um país na costa norte da ilha de Bornéu, no sudeste asiático, antiga colónia britânica, cuja economia depende em grande parte da exploração petrolífera e onde se localiza uma importante refinaria de gás no Pacífico Ocidental. E também fez promessas, falou nos benefícios para a comunidade local. Disse que cada um dos furos deve custar cerca de 10 milhões de dólares americanos, mais ou menos 8,9 milhões de euros. E se acontecesse como noutros locais onde tem furado, uma parte disso seria gasta ali mesmo, em Ilhas Barrota. 1 to 1.5 million. 1 milhão a 1,5 milhão é gasto despendido na comunidade local. Mas nada obriga a Australis a investir 10 milhões de dólares no furo. O que os contratos dizem é que a sondagem de pesquisa a executar tem de ter pelo menos, e cito, um investimento estimado de 2 milhões de euros. Portanto, o impacto na comunidade pode ser muito mais pequeno. Talvez porque quando a esmola é demais o pobre desconfia, Paulo Araújo, algesbarrotense, quis saber mais sobre estes números. Até que ponto é que esta preferência pela economia local e pela as compras e a aquisição de serviços a nível local foi pensada e está devidamente negociado, ou se é apenas uma coisa que se fala e depois na realidade, havendo empresas locais que façam serviço, será simplesmente uma questão económica e os serviços e os produtos são adquiridos onde for mais barato. Normalmente é assim que acontece. Os números que eu referi diziam respeito a um estudo, aos dados recolhidos num estudo que foi realizado aqui na zona. Os números são vagos. Não passam de uma estimativa baseada no anterior trabalho da Mojave. E não havia nada decidido, não havia nada em concreto. E não por acaso Ian Lusted referiu que Rui Machado, o atual responsável de campo da Australis, que antes trabalhava para a Mojave, conhecia a zona e estava a fazer um levantamento das empresas com as quais poderiam vir a trabalhar, até porque teriam de indicar isso no estudo de impacto ambiental. Lusted não se ficou por aqui.
anunciou que a Austrália está em negociações com o governo para criar um sistema de royalties que beneficie as autarquias, seja a Câmara de Alcobaça, seja a Junta de Freguesia de Aljubarrota. Uma conversa agradável aos ouvidos dos governantes locais eleitos ali presentes. O presidente do município, Paulo Inácio, do PSD, queria mesmo era a garantia de que, se avançar a exploração de gás, a Australis muda a sede de Lisboa para Alcobaça. Se houvesse descoberta, obviamente, teria que ser o Conselho de Alcobaça e, como tal, a parte da derrame iria para o município de Alcobaça. Esta é uma reivindicação antiga, de há vários anos. Quando a Mojave e a Galp queriam furar ao lado do mosteiro em 2012, ele já defendia o que defendeu nesta noite. Se isto acontecer, a derrama, um imposto municipal sobre o lucro tributável das empresas que pode ir até 1,5%, vai direitinha para os cofres da autarquia. Mas para além dessas questões tem que haver outras contrapartidas para a comunidade. Contrapartidas para melhorar a sua qualidade de vida. Só que esta ideia das contrapartidas e dos royalties sofre do mesmo mal de que padecem todas as promessas. Mas não está absolutamente nada definido, nada falado especificamente relativamente ao Sul. Para já, o que se sabe do que a Australis investiu em Portugal vem dos seus próprios anúncios. Num comunicado enviado às redações em novembro passado, a empresa dizia que desde 2005 investiu, e cito, mais de $500 mil em trabalhos de estudo do subsolo. Este número redondo, perto de 450 mil euros, diz pouco, porque não se consegue perceber se tudo aquilo que a empresa tem de pagar ao Estado, nas datas a que está obrigada por contrato, tem sido liquidado. E como é que podíamos saber? Perguntando à entidade que assinou os contratos, a ENMC, Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis. Acontece que em agosto passado o governo trocou o nome à ENMC, agora chama-se ENSE, Entidade Nacional para o Setor Energético, e alterou-lhe as competências. A este novo organismo cabe agora fiscalizar todo o setor energético. Se fiscaliza, não pode promover. E assim, as competências de prospecção, pesquisa e produção de petróleo e gás natural passaram para a Direção-Geral de Energia e Geologia, a DGEG. Nesta passagem de pasta, desapareceu do site da defunta ENMC, agora ENSE, toda a informação sobre pesquisa e exploração de petróleo e gás no país. Neste momento, não há nenhuma entidade pública que disponibilize online, de forma transparente e acessível a qualquer cidadão ou cidadão, informações sobre o tema. Fizemos à DGEG várias questões sobre o cumprimento dos contratos. Em novembro de 2018 e março de 2019, pedimos para consultar os processos que envolvem as concessões Batalha e Pombal. A resposta enviada no ano passado, a deste ano ainda não teve retorno, foi a seguinte, e cito: encontram-se no arquivo técnico-científico, de momento não disponível, pois encontra-se a decorrer o processo de transferência da então ENMC para a DGEG. Mas nem tudo ficou por esclarecer. Por exemplo, quando perguntámos quanto foi pago até hoje ao Estado português pela Australis Oil and Gas Portugal Sociedade Unipessoal Limitada em virtude dos contratos assinados Pombal e Batalha, discriminado por contrato. A pergunta era esta. A DGEG informou que, e cito, em ambos os contratos foram pagas rendas de superfície e taxas previstas na lei, bem como as contrapartidas previstas em contrato. Fim de citação. Ou seja, continuamos sem ter um número. Não sabemos. Fazendo as contas ao que está previsto nos contratos, até ao final do ano 4, que termina a 30 de setembro deste ano, 2019, a Australis tem de ter entregue ao Estado português 188.250 euros em rendas de superfície e 248 mil em contrapartidas. Se a isto juntarmos os 20 mil euros pagos em 2015 pela celebração de cada contrato, portanto Batalha e Pombal, chegamos a um total de 476.250 euros. Pelo menos isto terá de entrar nos cofres do Estado Central até setembro de 2019. Olhando apenas para o que consta nos contratos, excluindo outros tipos de taxas, licenças ou procedimentos administrativos, o Estado chega ao final do ano 4 sem ter recebido sequer €500 mil pelos dois contratos. Mas em Aljubarrota, fazem-se contas a outros rosários. No deve e no haver do que fica na comunidade, foi Ana Grave, vogal da Junta de Freguesia de Aljubarrota, que fez a conversa descer à terra. Queria saber o que a empresa vai fazer aos detritos resultantes do furo. E por detritos entenda-se às águas, lamas e demais resíduos resultantes de uma operação que pode levar vários meses e trará à terra dezenas de pessoas. Onde, como, por quem, para onde é que eles vão? Porque eles são produzidos aqui, mas têm que ir para algum lado. Ups! Espero que não seja para cima de mim. Embora vá levar com eles, provavelmente. Era só. Muito obrigada. Ian Lusted garantiu que tudo teria de ser explicado e definido no estudo de impacto ambiental.
desde o fim a dar às rochas extraídas até ao que fazer aos esgotos das casas de banho, bem como que empresas iam contratar para tratar desses assuntos. Não disse, por exemplo, que tipo de fluidos vão ajudar as brocas a entrar terra adentro. Só depois de feito o estudo de impacto ambiental se saberá se esses fluidos serão à base de água ou óleo e que tipo de químicos os vão constituir. Mas o certo é que vão originar muitas lamas, como aquelas que invadiram os pomares do Henrique e da Maria, no Mogo, de que falámos no episódio 1. E por isso tem de ser construída uma lagoa impermeável para depositar todos esses líquidos. Naquela noite fria e úmida de janeiro, em Aljubarrota, falou-se pouco de água. Talvez porque ainda era inverno. Talvez porque ainda não estivesse claro que no primeiro mês do ano a quase totalidade do território continental já estava numa situação de seca moderada ou fraca. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, o valor médio da quantidade de precipitação correspondeu a cerca de 50% do valor normal, sendo o 6 de janeiro mais seco desde 2000. No final de fevereiro piorou. Verificou-se um aumento da área em seca em relação ao final de janeiro, com todo o território em seca meteorológica. No final de março, a situação agravou-se ainda mais. 16,8% do continente estava em situação de seca fraca, 41,1% em seca moderada, 37,6% em seca severa e 0,5% do território em seca extrema, mediu o IPMA. Em períodos de seca, olha-se para o uso de água de outra forma. O consumo de água estimado para o furo de prospeção de Aljubarrota é de até 6 mil metros cúbicos para todas as fases do projeto. 6 mil metros cúbicos são 6 milhões de litros de água. Se tivermos em conta que o consumo médio diário de água por habitante, em 2016, foi de 187 litros, chegamos à conclusão que se gastará no furo da Australis a água que cerca de 32 mil pessoas utilizariam num dia, mais de metade da população do concelho de Alcobaça. Quando ouvimos falar deste tipo de investimentos e do impacto, é assim, eu acho que há um impacto tremendo que isso pode ter a nível ambiental, sem dúvida nenhuma, e um impacto no nível da agricultura da região. Esta é Maria do Carmo Martins, a secretária-geral do Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional. Esta associação privada, sem fins lucrativos, faz a ligação entre as universidades e politécnicos, os seus centros de investigação e as associações de produtores hortofrutícolas. A ideia é que o conhecimento científico chegue a quem precisa dele para melhor produzir. A sede fica mesmo à entrada de Alcobaça, perto do Museu do Vinho, a 7 minutos de carro do local do furo de Aljubarrota. Fui bater-lhe à porta em outubro. Maria já tinha ouvido falar no assunto, mas até àquela data ninguém tinha contactado diretamente a associação. Como quase toda a gente, estava preocupada. Sobretudo por causa da água, ou melhor, da falta dela. Há furos que secaram, pura e simplesmente, e para encontrar água temos que... Já não se consegue água às mesmas profundidades que se conseguiam aqui há 5 ou 10 anos atrás. Isso é feedback? É feedback dos produtores. Okay. O excesso de furos de água feitos na região, seja para uso agrícola, doméstico ou industrial, tem provocado problemas de disponibilidade para a própria agricultura, porque o nível de água subterrânea desceu muito. Ao mesmo tempo, porque se cultiva em terrenos muito perto da costa, se os níveis de água descem no subsolo, a infiltração de água salgada pode tornar-se um problema. Portanto, além de termos um problema de quantidade nesta altura, temos um problema de qualidade da própria água, que nesta altura já começa a ter um nível de sais elevado, que pode, em algumas questões, ser já limitante para a utilização na parte agrícola. Portanto, a utilização de água para furar e para fazer aquela exploração pode ser conflituante com... Completamente, pode, sem dúvida nenhuma, sem dúvida que pode. Eu acho que é mais um problema que estas regiões vão ter e realmente a água, nesta altura, não se pode pensar, nenhum agricultor, nenhum produtor, nenhum empresário que se queira dedicar à parte agrícola já não se pode pensar no sequeiro, isso é impossível, portanto, tem que se ter rega. Para produzir é preciso água. E no Oeste, produzem-se 2 estrelas das exportações nacionais. Esta região é uma região em que o setor agrícola tem um peso importante, não é? Portanto, nós estamos no coração da produção da maçã de Alcobaça, e não só, e temos aqui também a pera rocha também é produzida aqui em termos de fruticultura. João Vinagre, o nosso guia de serviço, não tem muita fé nos grandes agricultores, mas pensa que só eles têm força para travar a exploração de gás na Zona Oeste. São os únicos que têm força suficiente para a pressão política. Os produtores de pera, claro, fruta. São os únicos que têm força ali suficiente para pressionar suficiente uma Câmara para tomar uma decisão de sim ou não. Que é o que os agricultores tentam fazer no Canadá e na Inglaterra, não é? Sabe que é difícil isto acontecer em Portugal. Muito difícil, na verdade. Há anos que trabalha na apanha da fruta. Conhece o pensar dos grandes latifundiários e dos produtores. Sabe que eles sabem que não haveria pera rocha ou maçã de Alcobaça nos supermercados ingleses sem petróleo. E sem petróleo não vai haver trabalho, não consegues fazer agricultura, não é? E estás a dizer às pessoas que temos que acabar com o petróleo,
numa sociedade que é completamente dependente de petróleo, 80% do mundo funciona de energias fósseis. E vais a uma aldeia, ainda pior, porque sem tratores não tens agricultura. Não é fácil, mesmo num debate, com uma petrolífera estás a dizer àquela pessoa que eles estão a enganá-lo. Porque há pessoas que ganharam muito dinheiro com o avanço tecnológico e com o petróleo. E também sabe que sem gente nas ruas, nada muda. O que não existe em Portugal também, que nunca existiu a nível político e depois foi completamente reprimido e apagado da história, é movimentos que se mexam nas ruas. Por exemplo, na Europa as coisas não têm parado, só têm parado nos congressos e nas assembleias depois da população ocupar espaços, depois da população ocupar ruas. Talvez o João Vinagre tenha de ir à Bajoca e as aldeias à volta da área onde a Austrália quer furar. Aqui, a população quer saber mais, procura conhecimento e pretende ocupar as ruas. – 16 de dezembro de 2018. Estou no Vale da Pedra, uma aldeia que pertence à União de Freguesias do Soto da Carpalhosa e da Ortigosa, que faz fronteira com a Bajoca. Passam alguns minutos das 9 da manhã. Olá, Catarina. Olá, Pedro. Então, Olá. Já estás pronto? É Cristina. Tudo bem, Cristina? Prazer. Pedro Santos da Fumaça, sou jornalista. Fumaça? Sim. E a Cristina é de onde? Eu sou daqui, eu sou da Bolsa de cá, onde vou fazer furo. Boa. Estou a 300 metros. Mas eles andaram a fazer um trabalho incrível, estas aldeias todas a distribuir porta a porta. Este é o Marco, que é um dos dinamizadores do evento também. E queres dizer que vão começar? 10 horas. Às 10. Estamos no Salão Paroquial, mesmo no centro da aldeia. Do outro lado fica a capela do Senhor Jesus dos Aflitos. Foi ampliada e restaurada em 1992, mas Dom Serafim de Sousa Ferreira e Silva, à época bispo de Leiria Fátima, só a benzeu e inaugurou em 1997. Parece mais uma igreja que uma capela. E lá dentro celebra-se a missa dominical. Entro. A capela estava cheia, as pessoas comungaram e no final o padre tinha um aviso importante para fazer. Depois, ainda também sabemos que está a cobrar muito para fazer exploração de gás aqui na Universidade está para receber assinaturas contra esta exploração. Claro, nós não estamos informados sobre isso, por isso faço um favor quem quiser naturalmente passar, tentar questionar-se. Havendo exemplos que haja essa possibilidade de vai afetar a nossa questão também, por isso mesmo estará alguém certamente para com entusiasmo dar as suas ideias. Os senhores E agentes lá foram, em direção ao Salão Paroquial, para assinar uma petição contra o furo e passar a manhã a discutir sobre o que se iria passar ali, a menos de 3 km. Dentro do pavilhão havia 2 faixas, com as frases contaminação da água não e nem fracking nem convencional, renováveis sim. Emília Ramalhais Domingos, moradora local, foi lá para dar o seu apoio à causa. Eu vejo que as pessoas estão preocupadas com as águas e com o ambiente e com os barulhos talvez, não sei. Eu não estou a ser muito bem informada, por isso é que também não posso explicar muita coisa. Pois, mas veio aqui procurar essa informação. Sim. Pelo menos o princípio dar a assinatura que não estou de acordo. Eu estou a ver que isto não é coisa boa, mas o que é realmente não sei. E vai haver agora uma sessão de esclarecimento, vai ficar cá para ver? Olha, não, porque o meu marido fez ontem anos e tem lá a casa cheia, os meus netos vieram da Alemanha de propósito. E aquela coisa toda, de maneira que não posso aqui estar, mas gostava de estar. Tem que tratar da família. Tenho, mas se calhar ainda há por aqui passo. Que eu tivesse visto não passou, mas é bem possível que tenha ido a uma das várias reuniões que agentes da e à volta da Bajoca têm organizado. Desde o encontro que a Austrália organizou em Leiria, no Hotel Eurosol, só para presidentes da Câmara e Junta e ambientalistas, no final de outubro, que os sinos tocaram a rebate. Soube-se que haveria aqui um furo e o povo foi espalhando a palavra. Começou a procurar informações, a falar com ativistas e a organizar sessões de esclarecimento.
A primeira aconteceu logo um mês depois, a 30 de novembro, na Associação Bajouquense para o Desenvolvimento, a ABAD. A ABAD é a organização defensora da natureza na freguesia. Gera um espaço chamado Parque Natural do Pisão, onde há uma zona de lazer, mesas para fazer piqueniques, um moinho movido pelas águas de um ribeiro, as ruínas de um antigo forno de cal. É o orgulho dos bajouquenses. Além disso, as instalações da associação são num grande terreno, com pinhal, e onde a ABAD construiu um enorme pavilhão polivalente, que é também a sala de visitas da freguesia. No dia 30 de novembro, pelas 21 horas, a sala encheu-se com centenas de pessoas para ouvir os ativistas anti-exploração de petróleo. E vendo que ninguém sabia de nada, achei que deveria tomar uma iniciativa e dar a conhecer à população o mais rápido possível, porque isto era um assunto de extrema gravidade e não poderia ficar parado sem fazer nada. Rapidamente isto tomou proporções gigantescas. Este é Jairo Dias, que dinamizou o encontro e se tornou uma das caras da resistência local ao furo. É da freguesia vizinha, mas vai mudar-se para a Bajoca. Tem sido das pessoas mais ativas na dinamização das sessões públicas aqui na zona. Tem 33 anos, é engenheiro. Com ele nessa sessão estiveram os suspeitos do costume. Catarina Gomes, do Movimento do Centro contra a Exploração do Gás e também da campanha Linha Vermelha, da Academia Cidadã. Luís Fazendeiro, da plataforma Algarve Livre de Petróleo. Do Algarve veio também Laurinda Seabra, da ASMA. E ainda Nicola Oliveira, da 350.org, que já aqui entrevistámos no Fumaça. Esteve ainda a Carla Perino, do Climáximo, e o Ricardo Vicente, do Peniche Livre de Petróleo. Falaram dos perigos da exploração, de fracking, das consequências ambientais provocadas pela indústria dos combustíveis fósseis mundo fora e de alterações climáticas. Mas essa sessão não foi suficiente. No Val da Pedra, a aldeia ali ao lado, mesmo sendo noutra freguesia, o furo da Bajoca também não deixava ninguém dormir. Por isso era preciso juntar toda a gente. E Marco Domingos, que cumprimentei mal cheguei ao salão paroquial, resolveu fazer alguma coisa e auto-organizar uma reunião. Pediu ajuda à Cristina Bailão e a Jairo Dias e juntou mais amigos. Fez uns panfletos a anunciar o evento e pôs mão à obra, que era preciso avisar a malta. Não fui só eu, fomos uma equipa. Eu fiz o Val da Pedra, de baixo, fiz Andarrua, mais um grupo também, andei na Relvinhas na Cambarneira, depois houve outros grupos que fizeram. Por acaso até... Quantos panfletos distribuíram, tens noção? 400 aproximadamente, porque depois também demos uns aí para umas terras à volta, 400. Foram quase todas as casas aqui do lugar. Todas as casas. Nós não olhámos para uma casa e dissemos, esta não. Só mesmo em casas sem caixa de correio entregámos por baixo de um portão, por baixo de uma porta, num para-brisas de um carro, quando não estava a chover, tentar informar ao máximo. E as pessoas vieram, talvez umas 150 almas para ouvir, perguntar, discutir. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou a Catarina. Foi uma manhã no mínimo animada. Catarina Gomes falou das intenções da Australis e das razões que levam os ambientalistas a ser contra o projeto. A eventual contaminação das águas, a emissão de gases de efeito de estufa, as alterações climáticas, as poucas vantagens económicas para a terra e para o país. Já o povo tinha muitas dúvidas, perguntas, receios. Falou-se de tudo e mais alguma coisa. De acidentes, de doenças, do fim das abelhas, nos desastres nucleares de Chernobyl e Fukushima, nas descargas das fábricas de celulose no Rio Tejo, no custo das energias renováveis ou no risco de poluição do ar e das águas das ribeiras da região. Falou-se da necessidade de ouvir a outra parte, a empresa. Que explicações teria a Australis a dar? E também se questionou a falta de posicionamento da junta local, a União de Freguesias do Soto da Carpalhosa e Ortigosa, que ainda não tinha dito publicamente se era contra ou a favor dos furos. Isto foi de tal forma que a Presidente, Eulália Crespo, eleita pelo PSD, que assistia na plateia e até tinha emprestado o projetor para se fazer a apresentação e deixar de fotocopiar os panfletos que se andaram a distribuir, saiu a meio, sentida com as críticas. Nada que tivesse deixado preocupado Marco Domingos. Estava seguro das suas razões. A nossa mensagem foi bem passada, o povo está alerta e vamos lutar contra isto. É seguro dizer que a maioria das pessoas na sala estava, no mínimo, muito desconfiada. E não houve ninguém a defender em voz alta a exploração de gás. Mas várias vozes sugeriram que era preciso ouvir os argumentos da petrolífera. Em termos da Australis, eu duvido muito que a Australis alguma vez apareça aqui alguém para esclarecer alguém, porque ele já tem os contratos na mão. Ponto final, não vem aqui para convencer ninguém porque... Mas Marco estava enganado. Senhoras e senhores, boa noite. Eu pedia que, entretanto, fossem ocupando os vossos lugares dentro de 2 ou 3 minutos. Gostaríamos de dar início a esta sessão. A Australis foi mesmo à Bajoca. Terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Um dia depois da sessão de esclarecimento em Aljubarrota, a petrolífera australiana levou a sua equipa e tinha a população em peso no salão da ABAD.
Marcada para as 9 horas da noite, a sala encheu-se num repente. Certamente mais de 500 pessoas passaram por ali durante as mais de 4 horas que durou o encontro. Não havia cadeiras para sentar tanto povo. Aquilo que eu peço é que as pessoas que queiram colocar as suas perguntas se dirijam ao microfone. Uma vez que somos muitos, a sala está cheia, eu vou pedir que tenham alguma contenção em termos de tempo. E depois o Ian e os restantes elementos da mesa estarão disponíveis para responder às vossas questões. A petrolífera australiana foi ali dizer exatamente o mesmo que tinha dito no dia anterior, perante o povo de Elsbarrota. O discurso estava mais oleado, as tradutoras enganaram-se menos e só os detalhes relativos à localização mudaram. Aqui a profundidade do furo será maior, chegará aos 4.350 metros. Mas nesta noite houve uma coisa bem diferente. O povo. A massa de que se fazem as e os bajoquenses parece ser outra. E se alguma vez houve uma padeira em Elsbarrota a expulsar invasores, podia bem dizer-se que ela se tinha mudado para a Bajoca, onde a população recebeu a equipa da Australis de forma bastante dura. Sobretudo quando a petrolífera falou em contrapartidas e benefícios económicos, os tais 1 milhão ou 1,5 milhão de euros que poderão ficar nas comunidades. Todo o dinheiro que está investido nesse poço está a comprar uma guerra com este povo todo. Uma guerra que você vai pagar para sair. Eu só quero que seja franco no risco, porque não é com esse dinheiro que nos está a oferecer que a gente se vai vender. E tenha consciência que na próxima sessão não vai ser tão calma. Possivelmente vai ter mais oposição. Eu, da minha parte, vejo que vocês vêm aqui para tentar nos comprar. Uma das intervenções mais assertivas e duras da noite partiu de Arsénio Capela, bajoquense, na casa dos 30 anos. Quis que a empresa percebesse que não era bem-vinda à Bajoca e deixou-o bem claro. Eu quero saber qual é o meu risco. Se o meu risco for algum, eu considero que está-me a tentar eliminar a minha família. A gente vai tomar as medidas que forem necessárias para nos defendermos. Tenha isso em consideração. Obrigado, boa noite. Não só se dirigiu assim a Ian Lusted, presidente da Australis, durante a apresentação, como no final foi diretamente falar com ele, repetindo-lhe cara a cara tudo o que já tinha dito perante os seus conterrâneos. Falei com ele depois disso. Tu disseste palavras muito fortes, não é? Quase em tom de ameaça, dizendo não que... Não foi tom de ameaça, foi uma constatação, porque ele vem para o nosso lugar, ele tem que se pôr no nosso lugar, que é a nossa terra. Nós vamos defender o nosso bem-estar dos nossos filhos, das próximas gerações, independentemente, nós temos que fazer frente, não estou a dizer que seja violento, mas vamos sempre marcar esta posição, que somos contra. E ele tem que sentir isso, e se ele não sentir isso, nós basicamente não estamos a ser transparentes. E queremos lhe dizer que ele é bem recebido para comer à nossa mesa, mas não para furar na nossa terra. A ação tinha começado calma, as pessoas foram para ouvir, mas à medida que o tempo foi passando, a população foi ficando mais hostil. Gritos, apupos, e já nada do que alguém da Australis dissesse era realmente ouvido. Se Arsénio marcou a sua posição, José Luís, que mora a 1 km do local do furo, gritou-a. Vocês não fazem dos outros burros? Explicações, explicar aí a grossura, tudo. Isso pode arrebentar tudo. Isso pode arrebentar tudo. E a minha casa fica a 1 km, arrebenta a casa, arrebenta tudo. E os meus vizinhos também. Não é? Mas a Austrália não rebenta. A Austrália não rebenta. Porque eles levam o dinheiro para lá e não rebentam. Vem que cá buscar o dinheiro. Não. Ao pé da minha casa nunca vai haver um furo. Eles são bem-vindos cá para passarem férias e gastarem cá o dinheiro. Agora furarem cá, não furam. Vão furar para a terra deles. E se não forem capazes, a gente vai lá furar. A gente vai lá furar. Até para o Alentejo, José Luís mandou à Australis, dizendo que havia lá muito espaço. Ironizou, riu-se, foi mordaz. Mostrou-se admirado por Marcelo Rebelo de Sousa não estar ali, já que há a todo lado, e foi ignorando os pedidos da moderadora para terminar. Porque a primeira pedra que ele atinge à primeira máquina, a máquina é destruída pelo povo. É destruída pelo povo. Eu tenho direito a viver uma vida saudável. Eu tenho direito a dormir descansado de noite. Eu não posso estar com noite com medo que haja uma explosão do gás a 1 km da minha casa. Eu não posso dormir com medo. Medo foi a palavra da noite. Do barulho que as máquinas vão fazer,
das águas que podem ser contaminadas, de um eventual rebentamento. A tudo isto, a Australis respondeu com experiência na área. Relembrou que desde que a empresa existe, em 2015, nunca tinha tido nenhum problema ou acidente. Detalhou tintim por tintim os mecanismos de segurança dos poços, as várias camadas de revestimento, as válvulas de segurança. Lembrou que há um estudo de impacto ambiental a ser feito e que se este furo de prospeção for avante e se encontrar gás passível de ser explorado comercialmente, tem de se fazer um novo plano de trabalhos e um novo estudo de impacto ambiental. E lembrou ainda que as autoridades nacionais têm de aprovar e fiscalizar tudo isto. Mas as palavras de Ian Lusted soavam sempre a conversa fiada, e o povo queria garantias. Se não acontece nada de mal, porque é que vocês fazem estudos de impacto ambiental? Se corre tudo bem, não tem que haver problema. Agora eu quero saber é, se a água ficar poluída, contaminada, o que é que nós fazemos? If the water is contaminated, se a água for contaminada, but for sake of clarity, I genuinely don't know how that could happen. Mas para deixar bem claro, não vejo como é que isso poderia acontecer. Márcio é um jovem da Bajoca. Não desarmou até ouvir o diretor da Australis fazer uma promessa que um dia antes, em Algebarrota, não tinha feito. If the water is contaminated, we will supply water. It will not be contaminated. Se a água fosse contaminada, nós providenciaríamos água, mas a água não vai ser contaminada. Mas nem assim as pessoas ficaram descansadas. Caso algo corra mal, que garantias temos em como não encerram a empresa Australis e nos abandonam à mercê da catástrofe iminente e descartam responsabilidades? Ruben Mortágua é espeleólogo e membro do GPS, o Grupo de Proteção de Sicó, nome da serra que liga Condeixa Nova a Pombal. Foi até ao Salão da Abade apoiar os bajoquenses. Ele e outros membros desta associação ambientalista, com sede em Pombal, têm aparecido sempre que há ações deste género. Como muitos dos presentes naquela noite, parece acreditar pouco na palavra da empresa e ainda menos na dos políticos eleitos. O governo não vai fazer nada para nos ajudar, nós não confiamos no governo. Talvez esta ideia sintetize bem o espírito da maioria dos populares presentes. Desconfiança. Se a equipa da Australis tivesse percebido isso antes e soubesse que ia encontrar uma plateia totalmente diferente daquela que no dia anterior encontrou em Alcobaça, teria sido mais cautelosa. Mas não foi. E a noite acabou assim. O Zé Pedro Luís da Cunha Vaz Associados veio agora ter connosco, estava a conversar com o presidente da Junta e veio dizer que furaram 2 pneus do carro dele aqui na sede da Abade e, portanto, neste momento foi lá o presidente da Junta para verificar, mas as pessoas que estavam aqui. Está aqui uma chapazinha no chão, isto não é trabalho de ninguém, está aqui uma chapa, foi encostada ao posto do lado da frente do pneu e apanhou os 2 pneus. Eu devia ter visto, devia ter... Foi ingênuo. Tchau. Tchau, fica Foste bem. tu, pá. Sá Luís, queres dizer-me o que é que aconteceu? Não vais prestar declarações? Não, diz-me só o que é que aconteceu. Não vou estar a gravar, não vou falar. Ok. Acho que o presidente da Junta está a ligar à polícia e o que aconteceu foi que fizeram uma chapa horizontal com um pequeno triângulo que furou os pneus do carro. Eu tentei que o Zé Luís me comentasse o que tinha acontecido. O Zé Luís Pedro, que é assessor da Cunha Vaz, que esteve aqui a noite toda, que esteve na sessão de ontem, e ele, não quis comentar. Perguntei ao presidente da Junta da Bajoca, Pedro Pedrosa. O que é que se passou? Furaram os pneus dos carros dele. Isto é porco, isto não é trabalho. Não é trabalho. Mas estava a falar com a GNR, vem a polícia? Não, vem agora a polícia. Como é que os homens vão para casa? Não, isto é salvejaria. O que é que fizeram tu que é? Olha ali, dá cá ver. A ver aqui, um serralheirozinho fez aqui uma chapazinha para furar um pneu. E furou. E furou 2.
2 carros. Há de 2 carros? 2 carros. Isto não é. Não é depois. Isto não é. Isto. Temos direito a fazer a nossa luta, Mas de forma limpa, não é? Não é preciso estar a fazer. Só prejudica a situação. Ainda bem que estava cá o jornalista. Sim, ainda, desculpa, não havia a tua chamada, desculpa. Aqueles carros que ali estão são os deles, não é? Estão parados. Até aí foi o carro. Levo ao hotel logo. Eles vivem em 2 carros. Foi os 2 carros. No próximo episódio de Dá-lhe Gás. O nosso primeiro produto energético de massas foram os escravos. Porque a gente não trabalhava, quem trabalhava eram eles. O petróleo veio substituí-los. É já na próxima década que devemos colocar o maior esforço na redução de emissões de gases com efeitos de estufa. Acontece que este gás natural, no seu processo de extração, liberta quantidades gigantescas de metano. O gás natural liquefeito e a importação de GNL norte-americano para Portugal, com Portugal a tornar-se no hub do gás para a Europa Ocidental, é uma das maiores oportunidades que Portugal tem tido em décadas. Um elemento de especulação financeira pura, que é isso que estamos a falar, sem trazer um valor acrescentado para o nosso território. O futuro da Bajuca pertence aos bajuquenses. A nossa vontade e convicção são insuperáveis. Esta série foi escrita por mim, Pedro Miguel Santos. O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição. O Bernardo Afonso fez a edição de som e compôs a banda sonora original que acompanha toda a peça. O Frederico Raposo ajudou nas transcrições. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Mota Fixe, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A Padeira da Bajoca é o episódio 3 da série Dá-lhe Gás. O 4º e último episódio será publicado neste feed na próxima terça-feira, 14 de maio. As pessoas que hoje fazem parte da comunidade de Fumaça já têm acesso à série completa. Se quiseres ouvir o último episódio antes do dia 14, junta-te e contribui em fumaca.pt/contribuir, ajudando a que o Fumaça seja um projeto de jornalismo financiado por quem nos ouve. Como tu. Até já!